A palavra é Jesus Cristo. Segunda-feira, na 7ª semana do tempo comum. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é o início do livro do Eclesiástico, capítulo 1, versículos de 1 a 10. O salmo responsorial será o 92, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. E o Evangelho será o de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. O nome eclesiástico provém do uso oficial que a Igreja faz deste livro em contraposição à sinagoga judaica, que não o aceita como palavra de Deus. Trata-se de uma obra escrita por volta de 190 a.C. por Jesus ben Sirac e chegou até nós graças à tradução grega feita pelo seu neto em 132 a.C. De fato, o livro, antes de começar o texto que ouvimos hoje, tem um prólogo, uma explicação dada pelo próprio tradutor do texto do livro do avô Jesus ben Sirac. Lembrando que Jesus é um nome muito comum na comunidade hebraica. No início do século II a.C., a Palestina passou do domínio dos Ptolomeus, do Egito, para o dos Seleucidas, da Síria. Portanto, este livro está muito próximo do Novo Testamento. A fim de unificar o império, exposto a conflitos internos, os Seleucidas promoveram uma política de assimilação e procuraram impor aos povos dominados a cultura, a religião e os costumes gregos, um imperialismo cultural que ameaçava destruir a identidade cultural e religiosa dos dominados. Entre os judeus houve uma corrente disposta a abrir-se ao espírito grego, desejando adaptar o judaísmo a uma civilização mais universal. A isso, todavia, opôs-se uma forte corrente, uma ala, que buscava preservar a identidade e salvaguardar a fé e a vocação de Israel, testemunha do Deus vivo para todas as nações. Jesus ben Sirac escreveu então este livro, uma espécie de longa meditação sobre a fidelidade hebraica. Ele procura reavivar a memória e a consciência histórica do seu povo a fim de mostrar sua identidade própria e o valor perene de suas tradições. O autor, porém, não é intransigente, pois em seu livro mostra ter já assimilado diversos aspectos da cultura grega, iniciando o caminho de uma síntese que culminará no livro da Sabedoria, que na ordem canônica está colocado logo antes do livro do Eclesiástico, mas, na verdade, estava bem anterior a ele. O centro do livro está em Eclesiástico 24, em que o autor identifica a sabedoria com a lei de Moisés, capítulo 24, versículo 23. Não se trata das leis ou legislações, e sim dos 5 livros do Pentateuco, que em hebraico se chamava Torá, que é igual à lei mosaica. Esta, na visão do autor, constitui a sabedoria de Israel. Com efeito, a narração toda do Pentateuco mostra a experiência básica de todo homem e de qualquer povo, a sabedoria que nasce da experiência concreta e que conduz à vida. Esta sabedoria importa como algo a ser defendido
e propugnado ao povo de Israel que há de ficar fiel à lei mosaica em meio à invasão cultural feita pelos seleucidas. Estamos em tempo de grande tumulto cultural na Palestina. Por isso, o autor inicia dizendo, portanto, Jesus ben Sirac, o autor do livro do Eclesiástico, diz: toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, as profundezas do abismo? Antes de todas as coisas, foi criada a sabedoria, a inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus. Que palavra de Deus? Para o autor, a lei mosaica. No mais alto dos céus, e seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria, a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador, onipotente, Rei poderoso, e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou no Espírito Santo. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e em cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o temem. E aqui, então, está a primeira palavra do próprio autor deste livro, que vamos acompanhar durante esta semana. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor, nos ajuda a rezar hoje o salmista no Salmo 92. Porque é dada a Deus toda a autoridade, sabedoria, força e glória. No Evangelho de Marcos, hoje temos um episódio que está colocado logo após ao relato da transfiguração, que em Marcos acontece no capítulo 9, versículos de 1 a 13. Depois disso, que descem da montanha do Tabor, os discípulos se encontram com os outros discípulos, portanto, Pedro, Tiago e João, que estiveram com Jesus no Tabor, se encontram com os outros 9 discípulos e uma grande multidão do povo. E é aí, então, que Jesus é abordado por um senhor que diz que trouxe aos seus discípulos seu filho com um espírito mudo que o sacudia, que o fazia espumar, babar, quando era acometido, ficar rijo, ranger os dentes. E então os discípulos não puderam expulsar este espírito mau do seu filho. E ele pedia então: se tu podes, tira esse espírito do meu filho. Então Jesus disse: se podes. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino então conversa com Jesus: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Então Jesus ordena ao espírito impuro, espírito mudo e surdo: eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacode o menino com violência, dá um grande grito e sai. E o menino fica como morto, e todos dizem que de fato agora o menino morreu. Mas Jesus pega a mão do menino, levanta-o e o menino ficou de pé. E depois o despede para que vá para casa. E os discípulos em casa se indagam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o espírito. E Jesus disse que esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Muito interessante este episódio, porque se trata de um acontecimento que vem depois de outros acontecimentos.
Jesus tinha levado ao Tabor 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. De Tiago e João todos os demais tinham muita inveja. De Pedro havia uma suspeição, porque era muito predileto de Jesus. Os discípulos disputavam quem iria mandar depois que Jesus morresse. Estavam preocupados mais com poder e com haver do que com os outros, do que com Deus, a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Este espírito mudo é aquele que não fala e não deixa falar, portanto, que também está impedindo que a pessoa escute a palavra. Por isso Jesus expulsa o espírito, nomeando-o espírito mudo e surdo. Tudo isso é para dizer que ou a gente dedica tempo para ouvir a palavra de Deus, para a oração, para a oralidade com Deus, ouvindo-o e conversando com o Senhor através da sua palavra, portanto com Jesus, ou a gente estará conectado com tantas outras pautas e não conseguirá expulsar o demônio da surdez e do mutismo que impede que nós escutemos a Deus. Rezar, então, é a chave, é a fórmula, é a ferramenta, é a arma. Orar, a leitura orante da palavra de Deus, ajuda a gente a ouvir, a acolher, interpretar e pô-la em prática. E isso enche a pessoa de uma força enorme, de uma sabedoria grande contra todo tipo de força que torna a pessoa dominada pelo mutismo, por não falar, por não compreender, por não conversar, por não desenvolver nada. Isso é uma doença que pode acometer catequistas que precisam ouvir e dizer a palavra de Deus. Isso pode ser uma doença, um espírito que acometa coordenadores de comunidades, isolados, que não conversam com seus párocos, que não vão em reuniões, que estão ausentes das assembleias, que não saem de casa, que não vão ao encontro dos outros. Isto pode ser um demônio que acomete padres que não rezam, que não escutam a palavra de Deus, que não dão tempo para a oração. Isso pode ser um demônio que está te acometendo a ti, que tu estás me ouvindo agora a palavra de Deus. Que tempo tu dedicas à escuta da palavra de Deus? Que tempo? Aquela que está na liturgia diária, aquela do dia de hoje, de cada dia, de cada domingo. Como é que tu participas da missa? De que modo tu sais da igreja? Mudo? Surdo? O que é que te ocupa durante a escuta das leituras? Quem passa ao lado? O telefone que toca? A mensagem que chega e treme e vibra no teu celular? O demônio fará de tudo para que a gente não escute e, portanto, não entenda e não tenha o que dizer e nenhuma comunicação entre nós. Atenção, PASCOM. PASCOM não se limite somente a fazer tomadas e gravações de missas. Ou vocês da PASCOM se encontram para rezar, ou o serviço de vocês é nulo na igreja. Porque para fazer o trabalho de vocês não precisa ser de pastoral da comunicação. Basta que a igreja contrate qualquer profissional bom, faz até melhor do que vocês, com muito melhor técnica. Vocês catequistas, se não se dedicarem a reunir-se juntos para uma espiritualidade, para um retiro, um silêncio, para a escuta da palavra de Deus, o trabalho de vocês é nulo na paróquia. Qualquer professor pagão faz melhor do que vocês a catequese. Vocês jovens da PJ, se não se encontrarem para ouvir a palavra de Deus em silêncio, numa espiritualidade profunda, desarmada e comportada, o trabalho de vocês de juventude é nulo. Nulo. Qualquer juventude política por aí é melhor do que o de vocês na igreja. E assim vai. Vocês casais da pastoral familiar, do encontro de casais com Cristo, nós padres, vocês diáconos, vocês religiosas, os bispos, nulo. Nulo. Não vamos do nada para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Por isso que patinamos no capim molhado. Fazemos buraco na água. Gastamos muito dinheiro sem colher quase nada. Peçamos a Nosso Senhor hoje a graça
de ouvir a sua palavra, porque este tipo de demônio só com a oração, só com a oralidade, só com o silêncio, só com a escuta, só com a sintonia para perceber a sinfonia e a sinergia e a sinodalidade do Espírito. Do contrário, ficamos mudos e surdos como demônios. Que Deus nos livre do demônio, e do demônio do ter, do poder e do aparecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.